Separação dói, mesmo quando a relação já estava machucando há muito tempo. E isso confunde muita gente, porque racionalmente a pessoa sabe que precisava acabar, mas emocionalmente sente falta. Falta da presença, falta da rotina, falta das mensagens, falta do hábito. E por incrível que pareça, às vezes até da dor a pessoa sente falta. Talvez no seu relacionamento fossem discussões por causa de dinheiro, cobranças, ciúmes, descaso, ausência, as tarefas da casa que causavam brigas constantes. Ou talvez até o contrário, o silêncio, a distância emocional, a sensação de estar ao lado da pessoa, mas continuar sozinho. E aos poucos aquilo virou rotina, virou padrão, essa convivência. E é isso que muita gente não entende. O ser humano se acostuma, porque repetição cria vínculo. E ele se acostuma mesmo com aquilo que machuca. E mesmo quando o vínculo dói e a relação termina, o corpo continua esperando. Mais uma vez esperando aquela mensagem que não chega. Espera a discussão, espera a ligação, espera a cobrança. Porque o cérebro se acostumou àquela dinâmica emocional. E quando ela desaparece, vem um vazio enorme. Não porque a relação estava boa, mas porque ela ocupava um espaço dentro de você. Um espaço na sua vida. E é por isso que a maioria das pessoas sofrem sem nem entender. Às vezes a pessoa chega aqui e diz, Rafa, mas eu nem gostava mais. E continua sofrendo. Não é só amor, é o hábito. A abstinência que causa depois é a dependência. E uma das partes mais difíceis da separação talvez seja você não entender que você não perdeu uma pessoa. Você perdeu uma versão da sua vida que você se habituou. Seja a rotina, os horários, os finais de semana, os planos, mesmo que eles fossem feitos somente na sua cabeça. Eles estavam lá. Até as discussões que já pareciam fazer parte da casa. E olha que loucura isso. Tem gente que sente falta até daquilo que reclamava todos os dias. E hoje diz assim, aquilo era ruim, mas eu ainda preferia estar lá. Porque presença constante, quando desgasta, cria dependência emocional. E aí vem outra dor. A mente começa a romantizar. Esquece aquilo que machucava e lembra apenas aquilo que trazia conforto, alento, companhia. Mas maturidade emocional não é sentir saudade e sair correndo para voltar. É conseguir sentir falta e ainda assim entender que acabou. Porque existem relações em que mesmo o amor existindo, a paz não existe. E quando amor e paz começam a caminhar separados, alguma coisa dentro da pessoa começa a adoecer. Porque tem relações que não acabam de uma vez. Elas vão desgastando essa pessoa aos poucos, tirando a leveza, a identidade, a energia. E ainda assim, quando termina, dói pra caramba. Porque o cérebro sente. E não é apenas falta do amor, é falta do conhecido. E crescer emocionalmente talvez seja isso. Parar de confundir familiaridade com felicidade. Porque nem tudo que você se acostumou te fazia bem. E talvez hoje a sua dor não seja só pela pessoa que foi embora. Talvez seja pela dificuldade emocional que durante muito tempo definiu sua vida. Se você está passando por isso, precisa limpar essa história. Eu sou Rafael Rocha, terapeuta comportamental, hipnoterapeuta e reprogramador mental. E posso te ensinar a ter uma vida leve. Quando nós começamos a olhar para todas as escolhas que nós fazemos, nós começamos a ter consciência. Por que muitas vezes uma pessoa escolhe se separar, escolhe não ficar mais naquela relação, porque está pesado, porque está doendo, mas ainda assim continua sofrendo, continua sentindo falta, continua doendo, porque nós vivemos de padrão. Desde que nós nascemos, nós vamos nos habituando a determinadas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui que ele é muito simplesinho. Imagina aquela criança, eu vou colocar 3 crianças no cenário. Uma criança até 2 anos de idade mama somente no peito. A outra criança toma leite puro. Até 2 anos de idade ela não conhece o açúcar. A outra criança, desde que nasce, toma o leite adoçadinho com açúcar, chazinho com uma suquinha.
e ambas estão crescendo. Se pegar a criança que até os 2 anos de idade só tomou leite materno ou só tomou leite puro e não conheceu o açúcar e colocar um açúcar na boca dela, ela vai estranhar e vai estranhar muito, porque aquilo não é habitual. Em contrapartida, a outra, se colocar qualquer doce para ela, ou mesmo adoçar mais ainda o leite, para ela tá tudo bem, porque ela foi habituada a conviver com açúcar. E aqui não tá o mérito do açúcar ser bom ou ser ruim. Aqui nós estamos falando de hábito. Qual foi o hábito que essa criança adquiriu a partir desse momento? E ali você vai olhando para a sua história. Se você for uma pessoa que cresceu vendo discussão em casa, muita briga, você passou a entender que a verdade sobre relacionamentos era aquela. E você, quando entra num relacionamento muito calmo, você acha inclusive que a pessoa não te ama. Você tenta brigar e às vezes a pessoa não quer brigar. Ela não foi criada num ambiente de brigas, então ela entende que brigas são desnecessárias. Sabe como você vai entender isso? Falta de amor. Ai, Rafael, mas alguém sem consciência vai acreditar que o outro não ama só porque não briga? Se você tiver a fim de brigar, sim. Porque na tua cabeça a relação tem que ser discutida, tem que ser falado, tem que ser brigado. Só que a gente também tem o contrário. Uma pessoa que quando tem essa convivência leve, tranquila e entra num relacionamento com alguém que briga, entende aquilo como falta de amor. Se me amasse, não brigava comigo. E o amor, ele não vai ter nada a ver com isso. O sentimento que uma pessoa cria pela outra é uma coisa. O padrão que a pessoa se habitua a viver é outro. E é por isso que a gente diz, mesmo amando muito, algumas relações não fluem, ou chegam num determinado momento, não importa se foi 10 anos depois, 5 anos depois, 20 anos depois, ela pode acabar, mesmo tendo amor. Enquanto outros relacionamentos, muitas vezes, não têm amor, mas as pessoas se habituam a continuar ali. Por quê? Porque se acostumaram a viver o padrão. Independente de estar sendo bom ou estar sendo ruim. Por isso, é que separação dói tanto. E eu nem entrei aqui no mérito das crenças para não alongar muito esse vídeo. Porque imagine que você vem de uma família que cultiva as crenças em relação ao casamento. Sabe aquela fala? Na saúde ou na doença? Na alegria ou na tristeza? Né? Na riqueza ou na pobreza? Tem gente que leva isso muito ao pé da letra. E quando um dos dois que não leva isso tão a sério, entende que a relação está dolorosa, que a relação está pobre, que a relação está adoecida, que a relação, de algum modo, perdeu o sentido, o outro se ressente, se magoa, porque a crença dele é manter aquilo até o fim. Pessoas que ouviram que casamento é para sempre, que precisa se fazer qualquer sacrifício em nome da família. Essas pessoas, muitas vezes, elas ficam atreladas a relações muito dolorosas. Quer ver um outro exemplo? A pessoa se apaixona pela família, seja do seu namorado, noivo, noiva. Família. Nossa, a sogra que trata ele ou ela feito filho ou filha. Os cunhados que tratam feito irmão. E muitas vezes ela não teve esse vínculo familiar. E ela sentia muita falta disso. A primeira coisa que ela vai dizer é: enfim, eu encontrei uma família para amar. Muito bom. O tempo passa. Às vezes o amor vinha muito mais da família do que do próprio relacionamento. E um dia o relacionamento esfria. Só que essa pessoa não consegue sair da relação porque é apaixonada pela família e não pela pessoa que está ao lado dela. E algumas pessoas eu já cheguei a ouvir de cliente que eu não sei o que seria da minha vida sem a minha sogra, sem o meu sogro. Olha que interessante. Não é eu não sei o que seria da minha vida sem essa pessoa que eu escolhi chamar de marido, chamar de esposa. Eu não sei o que seria da minha vida sem os pais dele ou dela. E por causa disso, eu aguento tudo que eu aguento. E eu fico onde eu estou. Então, olhem como olhar para os padrões que se mantêm e por que os mantém é muito importante.
E eu não estou dizendo que você tem que sair correndo, se separar, porque você identificou ali que repete um padrão. Não, de jeito nenhum. Mas você precisa rever a relação, olhar para ela, o que dela ainda faz sentido e deve permanecer, o que dela precisa ser cultivado e o que nela precisa ser implantado. Muitas vezes a relação tem salvação, sim. Só que estão tentando salvar da forma errada. Às vezes ambos estão tentando salvar, mas não é do jeito certo. E qual é o certo, qual é o errado? Nós precisamos olhar para o padrão, para a visão de mundo que cada um naquela relação tem. Porque muitas vezes esse tem umas crenças e esse tem outras crenças. E as crenças estão batendo de frente. E eu não vou falar só de crença, eu vou falar também de traumas. Um adquiriu determinados traumas e o outro outros traumas. E às vezes esses traumas se convergem. Por quê? Se eu tenho um trauma, mas a pessoa que eu escolhi pôr do meu lado nunca teve aquele trauma, talvez ela nunca entenda a minha dor e o meu sofrimento. E isso vira cobrança. Se ele me amasse, se ela me amasse, me entenderia. Se ele me amasse, ele faria diferente. Se ele me amasse, ele não diria essas coisas. Ele tem uma visão de mundo diferente, viveu outras histórias, teve outros traumas e talvez não entenda o quanto aquilo ali pode causar tanta dor e sofrimento. Então é importante olhar. Quando uma relação está desgastada, olhar o porquê do desgaste e se ainda há possibilidade de estar ajustando, fazendo acordos e olhando os dois juntos para a mesma direção. Quando isso não existe, a separação ela é inevitável. E aí, onde nós vamos entrar? Onde nós olhamos para a dor causada pela separação, o que é uma dor real do luto que se vive, porque afinal de contas, mesmo a pessoa não morrendo, ela saiu da minha vida. E ali tem um luto, querendo ou não. E ali ambos olhar juntos. Porque muitas vezes um consegue sair com mais leveza e o outro não. E aquele que não sai, ele fica muito ressentido, muito magoado e muitas vezes não percebe que está tentando resgatar a relação da forma errada, colocando peso, afastando ainda mais a outra pessoa. E muitas vezes o silêncio absoluto. A pessoa já vem e diz: a relação acabou porque não tinha diálogo. E por que não tinha diálogo? Porque muitas vezes ao tentar dialogar causava-se brigas que abriam feridas profundas. Lembra? O trauma. Se eu não vivi num ambiente barulhento de briga, eu não consigo entender por que as pessoas brigam. E brigar torna-se algo muito doloroso. Então é preciso olhar sempre para isso. Olhe para a relação. Se ela ainda não acabou, o que precisa ser feito para resgatar? Se ela está boa, continue cultivando, fazendo coisas que alimentem essa relação, deixando cada vez mais saudável. Se já acabou, infelizmente é olhar. Por que eu ainda preciso carregar essa dor? Vou trazer mais conteúdos como esse, falando de reprogramação mental, crenças limitantes, traumas, dores vividas, repetições de padrão. Se você já me segue, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não me segue, para que possa começar a me seguir aqui, para receber mais conteúdos como esse. Se você ainda não me segue, comece a me seguir para receber mais conteúdos. Deixa aí o seu joinha, o seu comentário, se fez sentido para você, se não fez sentido, ou se você tiver ideia de algum outro assunto sobre qualquer área da vida, seja relacionamento, saúde, profissional, financeiro, deixa aí no seu comentário que talvez o próximo vídeo seja sobre isso. Até mais!